Ô, Cerbasi, e pro cara que é iniciante ali, ele quer investir ali, o que é o mais importante pra ele nesse momento? O cara que é iniciante, ele já tem um dinheirinho, já tem a reserva dele ali, ele vai querer investir agora. O que você indicaria como planejador pra ele? Bom, erro que a pessoa não pode cometer é de buscar ativo e rentabilidade. Sim. Cara, tá todo mundo ganhando dinheiro com cripto, daqui a pouco todo mundo ganha dinheiro com fundo imobiliário, todo mundo tá ganhando dinheiro com ações, né? O governo, o ano que vem, né, pós-eleição, não importa quem for eleito, tende a ser um ano bem mais interessante que esse, menos volátil, crescimento, o dinheiro tem que circular na economia no pós-eleitoral, né? Por melhores que sejam as oportunidades, a tendência é que quem está começando vá perder dinheiro. Estamos conversando aqui no TubaCast. Verdade. Né? O tubarão sempre vai precisar de sardinha para fazer lucro. Então, normalmente, o iniciante é a sardinha. É aquele que dá volume, principalmente nos mercados de maior risco. Então, como que o iniciante se defende disso? De duas formas. Ou investindo de forma mais conservadora, ou com muito mais conhecimento. Então, o cara quer fazer um curso de trade, o cara vai se envolver, vai colocar ali 5% do patrimônio, vai girar algumas vezes, vai construir as próprias teorias, né? Vai questionar as teorias do seu professor contra o professor, aos pouquinhos ele vai criar resultado. O cara que já entra transformando 1.000 em 10.000, 10.000 em 100.000 e começa a se empolgar e trazer a família, ele vai quebrar ele e a família junto. Então, conhecimento é fundamental, envolvimento é mais importante do que estudo. Pode ler 200 livros, pode fazer 200 cursos. Se você não estiver no mercado, se não participar do fórum, se você não acordar cedo para ver lá os morning calls e dormir tarde para ver os fechamentos do dia, cara, você está vendido. Então o envolvimento é mais valioso do que o conhecimento. O conhecimento é fundamental. Então você tem que ter as duas coisas acontecendo, mas dedicando tempo para participar do mercado. Testar suas teorias, simular suas teorias. Fundamental também que com tudo isso acontecendo, a pessoa não abra mão de uma estratégia do onde ela quer chegar nos próximos 5, 10, 20 anos. Então começa com uma reserva de emergências, por quê? Tem muito jovem que fala, caramba, cara, eu tô vendo tanta coisa bombando, você me convida para renda fixa. Hoje tá até fácil falar de renda fixa. Fácil, mas um ano atrás... Um ano e meio atrás, Selic a 2% ao ano. Caramba, mas do renda fixa, Por que renda fixa? Porque se você tem planos ambiciosos acontecendo, se você tem planos para sua carreira, se você tem planos de estudo para operar no mercado, mas as coisas começam a dar certo, começam a dar errado na sua vida pessoal, bater um carro, né, um convite para um trabalho que tem que comprar uma passagem que não estava previsto, ou você é obrigado a fazer um curso, certificar. Você começa a criar uns buracos no seu orçamento, começa a entrar no vermelho, que vão aumentar muito a sua ansiedade. Com ansiedade, uma posição de renda variável que está dando prejuízo no curto prazo, ela se torna o recurso disponível para você resolver os problemas e você vai realizar um prejuízo quando não deveria. Com ansiedade, você vai tender a ser mais jogador do que investidor. Você vai tender a dobrar os lances quando começar a perder e você vai entrar numa noia de perdas que talvez não tenha reversão. Então, qual que é a estratégia fundamental? Reserva de emergências. Pelo menos 2, 3 meses do seu consumo tem que estar em renda fixa, liquidez imediata, resgate a qualquer momento, com ganho previsível para, diante das incertezas da vida, você poder acomodar um outro gasto não previsto. Formou a reserva? Segundo passo, estratégia de longuíssimo prazo. Se tudo der errado na sua vida, de onde você vai viver? INSS, que não é nada, é um salário mínimo, mas o resultado de um patrimônio que você vai formar. Antes de especular, algo consistente. Pode ser um plano de previdência, pode ser um projeto para previdência, pode ser uma carteira de ações pagadoras de dividendos, uma carteira de fundos imobiliários, uma carteira de imóveis, não importa, mas algo que você faça as contas do quanto colocar por mês, durante quanto tempo, para chegar num volume de ativos que gere a renda que você precisa no futuro. Ponto de atenção, a renda que você precisa no futuro é muito maior do que você imagina hoje. Se você vive com 5 mil hoje, cara, faz essa conta para 10 no futuro. Porque ser velho, num país em que a maioria das pessoas vai ser velha, para você viver bem, turismo, lazer, cuidados pessoais, boa alimentação, você vai precisar gastar bem mais do que você gasta hoje. A farmácia mesmo que preventiva. Cara, se você não estiver doente, você vai tomar suplemento. Você vai tomar os negócios para suas articulações aguentarem o crossfit que você vai fazer com 75 anos. Então, viver mais vai custar mais caro. Então, seja generoso nesse ponto. É só depois de ter uma reserva de emergências formada, só depois de estar regularmente contribuindo para aquele projeto calculado, que você começa a especular. Fundo imobiliário está barato, criptoativo, tem um negócio novo de carbono, reflorestamento, ações,
fundos diversos, mas só nesse... Aliás, entra nessa categoria também, montar um pequeno negócio, uma franquia, ser sócio de uma empresa. Então tem que ter alguma coisa feita. É aí que entra o planejador, para justamente ajudar a balizar, peraí, mas quanto? Dá para minimizar a reserva de emergência para não investir demais? Dá para eu simplificar o meu plano de previdência para não perder oportunidade no mercado bom agora? O planejador vai te dar as diretrizes para, bom, se você tem menos reserva de emergências, tem que ter um plano B. O que é um plano B? Vamos supor que eu tenho que ter lá, digamos que eu gaste 10 mil por mês, deveria ter uma reserva de 30 mil por mês. Aliás, desculpa, de 30 mil reais investidos. Eu não tenho 10, deveria ter 30. Qual que é o meu plano B? Eu já estou com o meu carro, às vezes, negociado ali, fiz uma cotação lá no Web Motors, lá, quanto é que tá? Tabela FIP, né? Tabela FIP e tal. Se eu precisar vender, quanto que eu faço com o meu carro? Vou comprar um carro mais barato se eu precisar de grana. Tem que estar pronto. Não é sair pesquisando quando tô com o boleto ali e vencer. Verdade. Então, plano B funciona para substituir reserva de emergências. E aí sim, com a vida equacionada, eu começo a investir de uma forma mais interessante, de uma forma mais arriscada. Riscos controlados, então o planejador ajuda a medir os graus de risco e fazer as correlações que compensam qualquer risco. Vamos supor que eu estou entrando na Bolsa. Acredito que a Bolsa vai bombar após a eleição. Tá, e se ela mergulhar no abismo? Então vou ter um pedaço em dólar também. Se a Bolsa despencar, o investidor sai fora do Brasil, o dólar dispara, então 80% em Bolsa, 20% em dólar, por exemplo. O planejador ajuda a montar essa carteira. E aí, quais ativos comprar na carteira? Já não é papel do planejador. Aí é o assessor de investimentos que orienta. Ele